Por favor, abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, e coloque-se em pé, por favor, aqueles que puderem. Tiago, capítulo 1, lerei do versículo 2 ao 7 para a nossa meditação nessa manhã. E o tema, a nossa breve mensagem, as provações e seus propósitos. Para isso leio esses versículos. Tiago, capítulo 1, de 2 a 7, diz assim a palavra do nosso Deus: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense, tal homem, que receberá do Senhor alguma coisa. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra aberta e lida, e rogamos ao Senhor que nos fale ao coração, através dessa mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. As provações e seus propósitos. Todos os crentes em Cristo Jesus estão sujeitos às provações. As provações fazem parte das nossas vidas. E nem sempre teremos todas as respostas a respeito das provações, nem sempre entenderemos os porquês. E as provações podem ser manifestadas em nossas vidas através de muitas maneiras. Por exemplo, as provações podem vir através da prosperidade, podem vir através de um momento de fartura. Deus pode testar a nossa fé através de muitas portas abertas, assim também como as provações podem vir através da escassez. As provações podem vir através do deserto, um deserto que Deus permite em nossa vida para testar a nossa fé, ou mesmo através de um pedido de Deus, quando Ele nos pede para renunciar a algo que estimamos muito. Então nós nem sempre entenderemos tudo a respeito das provações e nem mesmo sobre de qual maneira elas virão. Mas o que nós temos experimentado e sabemos pela palavra de Deus é que nós podemos enfrentá-las confiados em Cristo Jesus, porque Paulo escreveu dizendo que podia e pode, ou podemos, todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Isso inclui as provações às quais nós somos submetidos. E particularmente eu comparo as provações como uma longa viagem. Alguns gostam de viajar à noite, eu não sou muito fã, por assim dizer. Não me sinto tão à vontade nas viagens noturnas, e quando estou numa viagem à noite, mesmo sendo passageiro ou como motorista, principalmente como motorista, eu não costumo dormir. Não é bom dormir enquanto dirigimos, é claro, não foi planejado. Mas eu entro no carro ou no ônibus torcendo para que o dia chegue logo, ou para que eu chegue logo ao destino. Mas sempre que viajo durante a noite, ou quando enfrento um momento de provação, eu tenho em minha mente o Salmo 139, versículo 12, quando o salmista escreveu dizendo: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite e a luz são para ti a mesma coisa. Então eu sei que quando atravesso um momento que não compreendo muito, e nem vejo muito o fim, eu sei que Deus está presente, que nada está oculto aos seus olhos, nem a minha vida, nem a situação que enfrento. E na Bíblia, muitas pessoas que andaram com Deus passaram por provações, tiveram a fé testada por Deus. Talvez o mais clássico seja Abraão, quando Deus pediu que ele oferecesse o seu filho em sacrifício. Ou mesmo em João no capítulo 6, versículos 5 e 6, quando diante de uma multidão, Jesus pergunta para Filipe, um dos seus discípulos:
Onde comprariam pão para todos aqueles comerem? E o texto deixa claro que Jesus sabia muito bem o que faria, mas ele perguntou aquilo a Felipe para o experimentar. Quando nós lemos este versículo, deveria ser para nós um descanso, ao sabermos que Jesus sempre sabe o que vai fazer. Mas em algumas perguntas ele nos testa para saber qual resposta nós daremos ou como está a nossa fé nele. E eu penso que Tiago, ao falar, ao escrever aquela carta aos irmãos daquela época, ele os incentivava a pedirem sabedoria, num sentido prático da vida, a fim de compreenderem quais eram os propósitos das provações. E quando Tiago fala a respeito do pedido por sabedoria a Deus, em períodos de provações principalmente, ele fala sobre dois fatos importantes. Primeiro, é que Deus dá liberalmente sabedoria quando nós pedimos a Ele. Deus dá de forma generosa sabedoria quando chegamos a Ele pedindo discernimento para aquilo que estamos enfrentando, para sabermos escolher de forma correta as decisões que deveremos tomar. E Ele diz que Deus não lança em rosto. Deus não vai nos constranger quando chegarmos diante dEle pedindo sabedoria para alguma situação. Não vai dizer, de novo, você está pedindo sabedoria. Deus não fará isso. Mas há um outro fato, um segundo fato, que ele fala quando nós chegarmos a Deus pedindo sabedoria, é que há uma condição. E qual é essa condição? A condição é a fé. Nosso pedido a Deus por sabedoria deve ser feito com fé, ou por fé. Se por um lado Deus não lança em rosto quando nós pedimos sabedoria a Ele, Deus lança em rosto a nossa incredulidade. Há muitas passagens ou muitos episódios em que Jesus lançou em rosto a incredulidade de alguns. Então nós devemos chegar diante do Senhor pedindo sabedoria com fé, em nada duvidando, certo daquilo que queremos, daquilo que necessitamos e certos de que Deus responde às nossas orações quando pedimos sabedoria a Ele. Mas afinal, quais os propósitos das provações e por que pedir sabedoria para entendermos os propósitos das provações? Para a nossa meditação nessa manhã, separei pelo menos 3 motivos ou propósitos para as provações de nossa fé ou para as provações na vida do crente. E o primeiro propósito é que Deus permite as provações em nossas vidas para a purificação de nossa fé. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 7, ele diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, que com o tempo corrompe, pode se corromper. Mas quando a nossa fé é provada e também aprovada, ela será manifestada em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então a nossa fé é provada para ser purificada, para ser fortalecida. E a aprovação vem com esse propósito também. Na época de escola, de estudos, eu não gostava muito das provas, porque exigiam de nós, exigiam muito estudo, dedicação, concentração. Mas as provas são necessárias para manifestarem aquilo que nós conhecemos, se estamos prontos ou não para a avaliação. E eu lembro de uma professora que dizia, se você chegou aqui e não estudou, você veio somente para uma simulação, porque você vai só fazer um simulado por não estar preparado. Mas quando fazemos a prova preparados e alcançamos a nota necessária, então somos aprovados. Mas se não alcançamos a nota necessária, então somos reprovados. E pensando na nossa fé, às vezes a nossa fé é submetida à prova, ao fogo, como um ouro é submetido ao fogo para ser purificado. E quando o ourives coloca o ouro no cadinho, e esse cadinho é submetido ao fogo, as impurezas formam uma espécie de crosta, uma espécie de nata sobre aquele ouro derretido, ou sobre o metal derretido, precioso derretido, e então ele remove aquelas impurezas, para que o metal seja então purificado. E as provações também têm esse propósito, de tirar de nós as impurezas, ou aquilo que prejudica a nossa vida, para que a nossa fé seja fortalecida, seja purificada. As provações trazem à tona o que há no nosso coração, mas também
nos purifica, fortalecendo a nossa fé, ao contrário da tentação. Que a tentação vem, na verdade, para nos tirar a fé através de impurezas, através de tropeços, através do pecado. Isso, por exemplo, fica claro para nós quando em Lucas, no capítulo 22, versículos 31 e 32, Jesus falando para Simão, dessa vez Jesus não chamou de Pedro, quando ele afirmou que Satanás havia pedido para se andar com os apóstolos, como quem malha o trigo e peneira o trigo para separar a semente da palha. E aí Jesus disse a Simão, que rogou por ele para que a fé dele não desfalecesse. Então, a intenção de Satanás era realmente afetar a fé dos apóstolos. Mas as provações servem para que a nossa fé seja fortalecida e purificada. Lembrando que sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Mas em segundo lugar, as provações também servem para que desenvolvamos a perseverança. Então, purifica a nossa fé, mas também nos ajuda na perseverança. No versículo 3, Tiago disse: sabendo que a prova da vossa fé desenvolve, opera a paciência. Então, desenvolve a paciência, isso é, a nossa capacidade de suportar a provação, a nossa perseverança. E quando nós suportamos fielmente as provações, com perseverança, nós saímos fortalecidos das provações e saímos fortalecidos através da força do poder do nosso Deus. Então é preciso não somente suportar o início das provações, mas o meio e o fim. Talvez não saibamos quanto tempo as provações durarão, mas sabemos que está debaixo do tempo de Deus. Mas aguente até o fim com paciência. Por isso a nossa fé sairá purificada das provações, se nós suportarmos a longa noite até o fim. Se um ourives interrompesse a purificação do fogo na metade, ou a purificação do ouro na metade, o ouro não estaria totalmente purificado. Mas quanto mais puro o ouro, mais o seu valor aumenta. E nós temos aprendido, ou ouvimos algumas vezes que quando enfrentamos provações, nós devemos pedir a Deus paciência. A verdade, a prova da nossa fé desenvolve a paciência ou a perseverança. Mas o que Tiago nos diz é que ao invés de pedirmos mais paciência, devemos pedir sabedoria. Mas por último, o propósito das provações nas nossas vidas é que cheguemos à maturidade, purificar a nossa fé, desenvolver a perseverança e também desenvolver a nossa maturidade. No versículo 4, Tiago escreveu: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Isto é, Deus quer que sejamos maduros, irmãos. Deus não nos quer meninos para sempre. Deus não nos quer apenas no leite. Deus quer que a gente comece com leite, depois passe para o pão, para a carne, para o peixe, e sejamos adultos, espiritualmente falando, tendo o exemplo ou o modelo de Cristo. Cristo é o nosso exemplo e nós devemos olhar para Ele. E se nós desistimos no meio do caminho, então não completaremos o percurso e não alcançaremos a maturidade. E Deus nos dá crescimento também através das provações, através de espinhos, através de coisas que nos incomodam, mas que são instrumentos de Deus para o nosso bem. E como nós temos aprendido através de Romanos no capítulo 8, Deus opera ou realiza através de todas as coisas para o nosso bem. E temos aprendido que o bem de Deus para nós é que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. E quanto mais parecidos com Jesus, mais maduros. Então, se você está atravessando um momento de provações na sua vida, tenha isso em mente. Deus quer que a sua fé seja aperfeiçoada. Deus quer que você seja uma pessoa perseverante, mas acima de tudo, madura, parecida com Jesus. Que essa palavra enche o seu coração, que nós trilhemos o caminho até o fim, crendo que o Senhor tem nos ajudado durante as provações. Amém. Pastor.